Então, continuando aqui, vamos falar alguns detalhes sobre a Resolução Normativa 482. Vamos começar aqui pelo limite de potência das usinas. Então, toda usina tem um limite de potência, na verdade, toda unidade consumidora tem um limite de potência para a usina que ele pode instalar. Como que funciona isso? Toda unidade consumidora existe um padrão de entrada. O que é o padrão de entrada? É aquela caixa onde fica o medidor. Basicamente é isso. É claro que essa caixa ela é diferente dependendo do tipo de unidade consumidora que você é. Então, esse tipo de padrão de entrada está vinculado principalmente à potência utilizada. Quanto maior a potência, maior tem que ser essa caixa, porque ele vai mais equipamentos, né? Até níveis de alta tensão, tem um monte de equipamento. Esse padrão de entrada muitas vezes tem que ser uma cabine e tudo, mas não vou entrar em detalhes sobre isso não. Vamos focar aqui nas usinas menores, que é mais fácil a gente entender, e esse entendimento ele se expande aí para qualquer tamanho de usina. Então o que acontece? Como é que funciona esse limite? A máxima potência que você pode ter em uma usina vinculada à unidade consumidora está vinculada à potência máxima do padrão de entrada. Basicamente é isso. E como que funciona essa potência máxima do padrão de entrada? Como que a gente entende isso? Toda unidade consumidora ela é atendida num nível de tensão. Por exemplo, em Minas Gerais, pode ser 127 volts, se a potência instalada for bem pequenininha, né, se a unidade consumidora for consumir pouca potência. Pode ser 220 volts, pode ser 220 volts trifásico, ou pode ser trifásico de alta tensão, por exemplo, 13,8 kV. E potências maiores também, de acordo com a demanda da unidade consumidora. Quem define isso é o próprio consumidor. Então, o consumidor, quando ele vai fazer uma ligação de energia na sua residência, na sua instalação, na sua propriedade, ele envia para a distribuidora um formulário indicando quais cargas ele vai ligar. E de acordo com a potência total que fica ali naquele formulário, a CEMIG, ou né, a distribuidora no caso, fornece para ele a energia em um nível de tensão. Dependendo, se você quiser, por exemplo, aumentar a potência instalada na sua residência, a distribuidora pode exigir que você faça modificações no seu padrão de entrada, porque ele vai se adequar a uma outra categoria, devido ao aumento de potência. Então, como que eu sei qual que é a potência instalada na minha unidade consumidora num determinado momento? Basicamente é o seguinte, o seu medidor de energia, próximo a ele, tem um disjuntor geral. Fica geralmente na mesma caixa que tem o medidor de energia, tem esse disjuntor também, ele é acessível para qualquer um que quiser ali ligar ou desligar. Esse disjuntor tem uma corrente máxima, indicada nele mesmo, no corpo dele. E basta você multiplicar a tensão a qual você é atendido, por exemplo, 127 ou 220 volts, pela corrente do disjuntor geral. Então, por exemplo, se você for numa residência ou numa unidade consumidora atendida em 220 volts e o disjuntor geral for de 50 amperes, né, esse aí é o disjuntor bipolar, tem dois polos, basta você saber qual que é a potência máxima que essa unidade consumidora pode consumir instantaneamente. 220 volts vezes 50 amperes. Isso vai chegar a um total de 11 kW. Então, a geração distribuída é limitada a esse valor. A potência máxima que você pode ter de geração nessa unidade consumidora também é 11 kW. É possível aumentar? Claro, basta você solicitar um aumento de potência para a distribuidora e aí, se for o caso, você precisa fazer também obras no medidor de entrada para poder mudar o medidor, o padrão, o formato, o tamanho da caixa, o disjuntor. Então, aí tem que fazer uma pequena obra que é de responsabilidade do consumidor. Falando também um pouco, até tem a ver um pouco com o limite de potência também, a proibição da divisão da usina para enquadramento em mini ou microgeração. Então, o que acontece? A gente sabe que tem limites para se caracterizar como microgeração e mini geração. Por exemplo, uma usina de microgeração, ela pode ter no máximo 75 kW de potência. E aí, pessoal, tem que entender uma coisa. Quando você muda de microgeração para mini geração, até as normas da distribuidora mudam. Porque usinas de mini geração, elas têm é muito mais complicado a instalação, porque o medidor é maior, né, o medidor de energia, tem alguns critérios ali que a gente não vai chegar nesse nível de detalhe nessa disciplina não, mas é bem mais complicado atender a norma de microgeração do que a de mini geração. A de mini geração é mais complexa. Então pode acontecer, por exemplo, né, de alguém que tem uma grande propriedade precisar de uma usina, por exemplo, de 200 kW de potência, que se enquadra na mini geração, e dividir ela em 4, por exemplo. Ele divide ali o terreno dele em 4 pedaços pequenos e faz 4 usinas de 50 kW. Então isso não pode ser feito, porque isso vai gerar
para o sistema elétrico como um todo, está sendo gerado 200 kW do mesmo jeito. E aí ele vai ter um monte de facilidade ali que seria indevida, né? Então a distribuidora pode verificar que isso foi feito e se negar a prestar o serviço. Da mesma forma, você pode, por exemplo, instalar, ao invés de instalar uma usina de 10 megawatts de potência, que não se enquadra na geração distribuída, você pode instalar, por exemplo, 5 usinas de 2 megawatts, né? E aí, se a distribuidora perceber que foi feito, né, essa divisão com esse intuito de tentar colocar uma potência maior do que poderia pela regra, ela também pode se negar a prestar o serviço de instalação, de homologação. Vou falar rapidamente disso aqui, pessoal. Esse é o processo que a gente tem para poder solicitar a instalação de uma usina de geração distribuída. Eu não vou dar muitos detalhes não, porque vai ter um momento, nós vamos falar disso com um pouco mais de detalhes na hora de ver as regras mesmo da distribuidora. Mas basicamente, você faz a solicitação de acesso, né, que significa o quê? Eu quero acessar o sistema de distribuição. Então a distribuidora vai verificar o seu pedido, vai verificar se é possível pela região que você está, vai aprovar. Depois você vai ter ali um certo período para poder fazer a obra de instalação. Assim que você termina a obra, você pede à distribuidora para fazer uma vistoria, para ela verificar se a sua usina foi instalada conforme a regra dela. Uma vez que a vistoria foi feita, se tiver alguma pendência, ela vai te entregar um relatório indicando o que você tem que modificar para se enquadrar na norma corretamente. Se tiver tudo certo, ela vai, né, pedir uns dias de prazo para poder ir na sua residência e trocar o medidor de energia. Uma vez que o medidor foi trocado para um medidor bidirecional, sua usina pode começar a operar. Então nós vamos falar disso aqui com um pouco mais de detalhes no futuro. Falando agora do sistema de compensação, eu até já falei a maior parte dele, mas basicamente é o seguinte. Aqui tem uma imagem que indica uma unidade consumidora com geração distribuída. Então tem ali uma usina fotovoltaica, tem um inversor, que é responsável por converter a corrente contínua gerada pelo painel solar para a corrente alternada, que é o que vai ser interligado na rede. E aí essa corrente alternada tem que ser com a frequência correta, com o nível de tensão correto. E aí essa energia pode ou ser usada pela casa, pela residência aqui no instante que ela é gerada, e no caso, se não tiver se a geração tiver maior que o consumo, parte dessa energia vai passar pelo medidor e vai para a rede elétrica. Então esse medidor aqui ele é bidirecional. Ele mede um valor para a energia injetada na rede e um valor também para a energia consumida pela residência. Aí tem um detalhe importante aqui, é que não é possível, em hipótese alguma, zerar a fatura de energia. Então por que isso acontece? Aí, pessoal, falando aqui bem de baixa tensão, porque na alta tensão tem a demanda, mas eu vou falar aqui só da baixa tensão, porque é um conceito que ele é parecido. O que acontece? De acordo com o nível de tensão que você é atendido, por exemplo, você pode ser atendido com monofásico, que é 127 volts, pelo menos aqui em Minas Gerais, o bifásico, que é 220 volts, ou o trifásico, que é 220 volts, mais 3 cabos. Dependendo do tipo de fornecimento que você recebe, você tem que pagar uma taxa de disponibilidade. O que significa essa taxa? É como se fosse um mínimo de energia que você tem que consumir. Então, se você é monofásico, você tem que pagar pelo menos por 30 kWh. Se for bifásico, 50 kWh. E se for trifásico, no mínimo 100 kWh. Na prática, como que funciona isso? É como se você fosse, por exemplo, num restaurante que tem ali uma consumação mínima. Por exemplo, se R$30. Se você gastar menos de R$30, você tem que pagar R$30, é o mínimo. Mas se você gastar 40, por exemplo, você paga só os 40. Porque aquela consumação mínima foi atendida, então você não tem que pagar mais por isso. Então é a mesma coisa na energia, na parte da geração distribuída. Se você, por exemplo, é atendido de forma bifásica, né, por 220 volts, e você gera exatamente a quantidade de energia que você consumiu, teoricamente você zerou sua conta, você vai ter que pagar pelo menos por esses 50 kWh. Então, muitas vezes, na hora de calcular o gerador, é até bom você deixar um pouco de consumo de energia ali para você consumir, para você não gerar energia à toa, né, e pagar por isso, né, sem necessidade. E falar um pouquinho aqui rapidamente sobre dados de geração distribuída no Brasil. Desde 2012 está crescendo muito rápido a geração distribuída. Só que principalmente no caso a energia fotovoltaica, porque as outras modalidades, tanto eólica como pequenas centrais hidrelétricas e também a geração térmica, é muito pequena em comparação com a eólica, com a fotovoltaica, perdão. A gente pode ver aqui que pelo total de geração aqui em gigawatt-hora, não se apeguem muito aqui aos números, mas vamos pegar mais a dimensão dos números mesmo, comparação entre eles.
Em 2018, foi gerado 828 gigawatt-hora de geração distribuída. Já em 2019, foi quase 4 vezes esse valor. E esse dado está um pouco desatualizado, porque essa informação vem do Balanço Energético Nacional, que ele é publicado uma vez por ano. Então, esses dados aqui ele é o de 2020, mas é baseado em 2019. Então, hoje, esses números ainda estão ainda maiores e tende a aumentar ainda mais a cada ano. Então, a gente pode perceber aqui que em 2019, de toda a energia gerada por geração distribuída no Brasil, 75% era de energia solar fotovoltaica. E hoje isso está ainda maior, esses valores, assim, esses dados. E aqui a gente pode ver uma curva que mostra a evolução da potência instalada de geração distribuída no Brasil. Desde 2015, né, apesar de ter começado em 2012, demorou alguns anos ali para o mercado começar a ficar realmente aquecido por esse tipo pelo interesse mesmo da população. Então, a gente pode ver aqui que o crescimento é muito grande. Nem vou me apegar aos números aqui não, mas só de olhar para a curva, a gente percebe que é um crescimento muito grande e principalmente na parte amarela, que fala da energia solar, é fato que a maior parte do mercado de geração distribuída está vinculado à energia solar fotovoltaica. Principalmente porque é um tipo de sistema que é fácil de instalar, exige pouca ou até nenhuma manutenção, certo? E tem uma duração, assim, uma vida útil muito longa. Painéis fotovoltaicos aí são garantidos por mais de 10 anos e existem indicadores que mostram que eles funcionam por até 25 anos, com uma boa eficiência ainda. Então, ao contrário de outros sistemas, por exemplo, tanto a eólica quanto as centrais hidrelétricas e as usinas térmicas, todas elas têm uma complexidade muito maior por se tratar de máquinas rotativas, de manutenção principalmente, né? Porque tudo que gira ali vai gerar atrito e vai gerar desgaste. E a energia solar fotovoltaica tem essa vantagem, de uma vez instalada, não precisa de intervenção quase nenhuma para poder manter o funcionamento, certo? Então, um último dado aqui, pessoal, só mostrando, né, a capacidade instalada por fonte de geração distribuída. E vamos pegar aqui dados de 2019, que é bem maior, né, a parte da usina fotovoltaica. É quase que insignificante, né, comparar as outras fontes com a energia solar fotovoltaica. E quando você compara 2018 para 2019, é perceptível também que, inclusive, o crescimento da solar fotovoltaica ela cresce a uma taxa muito maior do que as demais. Então essa liderança do mercado de geração distribuída tende a ficar ainda maior com o passar do tempo, certo? Então, essa videoaula vai ficando por aqui. Espero que tenha sido aí útil e interessante para vocês. Até a próxima.